Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando e resolvendo um exercício de orçamento de caixa retirado do livro Fundamentos de Administração Financeira do Ross, capítulo 18. Trata-se do orçamento de caixa da Companhia Brinquedos Divertidos. As premissas apresentadas são as seguintes: as projeções de vendas em trimestres para o próximo ano são apresentadas aqui à esquerda conforme tabela. Os valores estão em milhões, 200, 300, 250 e 400 milhões. As vendas são todas a prazo, com um prazo médio de recebimento de 45 dias. No início do ano, a empresa tem 120 milhões em contas a receber. As compras são projetadas como 60% das vendas do trimestre seguinte. O prazo médio de pagamento das compras é de 90 dias. Os salários, contribuições, impostos e outras despesas representam 20% do valor das vendas de cada trimestre. Os juros e os dividendos projetados são de 20 milhões a cada trimestre. Temos uma previsão de gasto de capital para expansão, valor previsto de 100 milhões no segundo trimestre. O saldo inicial de caixa, 20 milhões, e o saldo de caixa mínimo desejado, 10 milhões. Como as vendas são a prazo e o prazo médio de recebimento de 45 dias, e estamos projetando um orçamento subdividido em trimestres, as vendas de cada trimestre terão metade do recebimento realizado no mesmo trimestre. Corresponderiam às vendas realizadas na primeira metade do referido trimestre. As vendas realizadas na segunda metade do trimestre seriam recebidas somente no trimestre seguinte. E, além disso, os recebimentos de caixa de cada trimestre corresponderiam, então, às vendas realizadas na primeira metade do trimestre, ou seja, metade das vendas do trimestre, mais o que a empresa tem a receber no início de cada trimestre. Então, dessa forma, o recebimento de caixa projetado para o primeiro trimestre é o valor inicial de contas a receber, mais metade das vendas projetadas para o primeiro trimestre. O saldo final de contas a receber do primeiro trimestre corresponde à metade das vendas do mesmo trimestre. Então, este valor vai corresponder à metade de 200 milhões, ou seja, 100 milhões. Este valor automaticamente vai se traduzir no saldo inicial de contas a receber do segundo trimestre. E assim nós podemos projetar o recebimento de caixa do segundo trimestre como sendo os 100 milhões mais 300 milhões dividido por 2. O saldo final de contas a receber do segundo trimestre, vendas dividido por 2, 150 milhões, que vai se traduzir no saldo inicial de contas a receber do terceiro trimestre. O recebimento de caixa do terceiro trimestre, 150 milhões, mais metade das vendas do trimestre. O saldo final de contas a receber do terceiro trimestre, a metade das vendas, metade de 250 milhões. O saldo inicial de contas a receber do quarto trimestre, 125 milhões.
os recebimentos de caixa do quarto trimestre, 125 milhões, mais 400 milhões, dividido por 2. E o saldo final de contas a receber do quarto trimestre é metade de 400 milhões. Bem, para a projeção dos pagamentos aos fornecedores, eu vou primeiro aqui projetar a realização das compras, que são feitas com uma antecedência de um trimestre, 90 dias, e cujo valor corresponde a 60% das vendas do trimestre seguinte. Ou seja, antes do primeiro trimestre previsto, as compras que estariam sendo realizadas corresponderiam a 60% do valor de 200 milhões. As compras a serem realizadas no primeiro trimestre, 60% de 300 milhões. E assim por diante. As compras previstas para o segundo trimestre, 60% de 250 milhões. As compras previstas para o terceiro trimestre, 60% de 400 milhões. Bom, como o enunciado não prevê o valor das compras para o ano subsequente, nós não temos condições de, pelo menos por enquanto, prever qual seria o valor das compras a serem realizadas no quarto trimestre. Bom, vamos agora aos pagamentos aos fornecedores. No primeiro trimestre serão pagos 120 milhões, valor comprado um trimestre antes. E assim por diante. No segundo trimestre serão pagos 180 milhões. No terceiro trimestre serão pagos 150 milhões. E no quarto trimestre serão pagos 240 milhões. Bem, como próxima etapa, as projeções de pagamentos de salários, contribuições, impostos e outras despesas, como sendo 20% do valor das vendas. Ou seja, nesse orçamento, está se considerando que tais despesas têm um comportamento de despesas variáveis. Então, 20% sobre as vendas de cada um dos trimestres. 20% de 200 e assim por diante. A próxima etapa, a projeção das despesas de financiamento de longo prazo correspondendo ao pagamento de juros e dividendos previstos como 20 milhões por trimestre. Além disso, o orçamento prevê gasto de capital de 100 milhões no segundo trimestre, valor que já está registrado aqui em nossa planilha. Bom, como próxima etapa, podemos totalizar os desembolsos de caixa de cada trimestre. R$ 180 milhões no primeiro trimestre, 360 no segundo, 220 no terceiro e 340 no quarto trimestre. Na parte imediatamente abaixo, vamos calcular as entradas líquidas de caixa que vão corresponder aos recebimentos menos os desembolsos. Então, resgatar lá de cima os recebimentos de caixa. Assim como os desembolsos. Para cada trimestre, a respectiva entrada de caixa líquida é o recebimento
menos o desembolso. Então, a previsão de 40 milhões como entrada líquida de caixa no primeiro trimestre. O segundo trimestre, uma saída de caixa líquida de 110. No terceiro, uma entrada líquida de caixa de 55 milhões. E no quarto trimestre, uma saída líquida de caixa de 15 milhões. Como próxima etapa, vamos projetar para cada trimestre se a empresa terá sobra de caixa ou falta de caixa, tendo-se como referencial o desejo de um valor mínimo de caixa de 10 milhões. Bom, isso tem que ser feito passo a passo, trimestre após trimestre. E o primeiro trimestre a empresa começará com um saldo inicial de caixa de 20 milhões. Com a entrada líquida de 40 milhões projetada para o primeiro trimestre, o saldo final de caixa vai ser somatório de 20 com 40, 60 milhões. Comparando-se por diferença o saldo final de caixa com o caixa mínimo, chegaremos a um valor positivo de 50 milhões. Então, 60 menos 10, 50 milhões, o que corresponde a uma sobra de caixa. Primeiro trimestre, projeção de uma sobra de caixa. O saldo inicial do segundo trimestre corresponde ao saldo final do primeiro trimestre. E assim o saldo de caixa final do segundo trimestre corresponderá a 60 milhões, mais a entrada líquida de caixa, que vai corresponder, na verdade, a uma saída de 110 milhões. Então, o saldo final de caixa projetado para o segundo trimestre, menos 50 milhões, o saldo mínimo de caixa desejado de 10 milhões. Isso significa que a empresa tem projetado para o segundo trimestre uma falta de caixa de 60 milhões. Para o terceiro trimestre, está prevista uma entrada líquida de caixa de 55 milhões, sendo que o saldo inicial de caixa é menos 50 milhões. Assim, o saldo final de caixa projetado para o terceiro trimestre é de 5 milhões. Comparando-se com o caixa mínimo desejado de 10 milhões, temos uma projeção de uma falta de caixa de 5 milhões para o terceiro trimestre. Finalmente, o quarto trimestre tem um saldo inicial de caixa projetado de 5 milhões e uma entrada líquida de caixa negativa de 15 milhões. Assim, o saldo final de caixa projetado para o quarto trimestre é de menos 10 milhões. Comparando-se com o caixa mínimo desejado de 10 milhões, temos uma projeção de uma falta de caixa de 20 milhões. Deste modo, terminamos o orçamento de caixa com as projeções de sobra de caixa de 50 milhões no primeiro trimestre, falta de caixa de 60 milhões no segundo trimestre, uma falta de caixa de 5 milhões no terceiro trimestre e uma falta de caixa de 20 milhões no último trimestre. A próxima etapa seria tomar decisões de modo a fazer com que em cada trimestre não houvesse essas faltas de caixa. Bom, a próxima etapa é antecipar decisões de modo que a cada trimestre a empresa não tenha faltas de caixa. Nós poderíamos também prever que as eventuais sobras de caixa, como aparecem para o primeiro trimestre, essas eventuais sobras de caixa pudessem ser destinadas a uma aplicação financeira que rendesse alguma receita de juros. Mas vamos ignorar temporariamente essa possibilidade. Vamos considerar as seguintes premissas. As faltas de caixa serão supridas com empréstimos de curto prazo. Por sua vez, as sobras de caixa serão empregadas apenas para devolução, amortização
de empréstimos. A empresa inicia o ano sem dívidas de curto prazo, sem empréstimo de curto prazo a quitar. A taxa de juros sobre os empréstimos de curto prazo é de 5% ao trimestre, com o pagamento de juros no trimestre seguinte. Vamos ignorar, por enquanto, a economia fiscal sobre os juros pagos e vamos ignorar a aplicação de excedente de caixa em operações financeiras. Para facilitar minha projeção, eu deixei em separado 3 linhas para a totalização dos empréstimos de curto prazo, trimestre após trimestre. Bom, o primeiro trimestre projetado para a empresa não tem uma falta de caixa e sim uma sobra, um excedente de caixa. Então não precisaremos captar novos empréstimos no primeiro trimestre. Isso significa que o saldo de caixa inicial para o segundo trimestre vai corresponder ao saldo de caixa final previsto para o primeiro trimestre. Por sua vez, o saldo final de caixa projetado para o segundo trimestre corresponde, por enquanto, ao saldo inicial de caixa, mais as entradas líquidas que correspondem, na verdade, aqui a uma saída de 110 milhões. Deste modo, temos um saldo de caixa final de menos 50, ao ser comparado com o caixa mínimo desejado, temos uma falta de caixa de 60 milhões. Bem, isso nós já sabíamos, só que agora nós vamos zerar essa falta de caixa projetando a captação de um empréstimo de curto prazo de 60 milhões. E agora o saldo de caixa final vai ser calculado como o saldo inicial de caixa, mais as entradas líquidas de caixa, mais o novo empréstimo. Agora temos um saldo de caixa final de 10 milhões, igual ao valor mínimo de caixa desejado. Então assim projetamos para o segundo trimestre a não existência nem de falta de caixa, nem de sobra de caixa, desde que a empresa capte um empréstimo de 60 milhões. Bom, avançando para o terceiro trimestre, sabemos que seu saldo inicial de caixa corresponderá ao saldo final de caixa do segundo trimestre. Com as entradas líquidas de caixa de 55 milhões, o saldo final de caixa projetado para o terceiro trimestre corresponderá, por enquanto, a 10 milhões mais 55 milhões. Entretanto, temos que calcular os juros de 5% referente aos empréstimos captados no segundo trimestre. Então, teremos que pagar no terceiro trimestre 5% sobre 60 milhões. Deste modo, o saldo final de caixa para o terceiro trimestre terá que prever agora o pagamento de juros de 3 milhões. Assim, temos um saldo final de caixa projetado de 62 milhões para o terceiro trimestre. Quando comparado com o caixa mínimo, temos uma projeção de um excedente de caixa, uma sobra de caixa de 52 milhões. Bom, como temos uma sobra de caixa de 52 milhões e como, de acordo com as premissas, os excedentes de caixa serão utilizados para amortizar dívidas, vamos utilizar esses 52 milhões para a realização da amortização de empréstimos de curto prazo. Então vamos registrar a amortização de empréstimos ao valor de 52 milhões
no terceiro trimestre. Deste modo, o saldo final de caixa agora vai ter que considerar o saldo de caixa inicial, mais as entradas líquidas de caixa, mais os novos empréstimos, não haverá nenhum empréstimo captado no terceiro trimestre, menos o pagamento de juros, menos a amortização prevista agora de 52 milhões. Deste modo, teremos um saldo final de caixa projetado de 10 milhões, o que vai se traduzir em uma sobra nula de caixa para o terceiro trimestre. Bom, antes de avançarmos para o quarto trimestre, é recomendável nós acompanharmos o volume da dívida, porque é sobre ela que incide a taxa de juros de 5% ao trimestre. Então, por exemplo, para o primeiro trimestre, o volume de dívida inicial é nulo, e a alteração nesse volume de dívida pode ser considerado como a captação de novos empréstimos, o que não vai ocorrer no primeiro trimestre, menos a amortização ou devolução de empréstimos. Deste modo, para o final do primeiro trimestre, o valor da dívida vai ser o valor inicial mais a alteração ou a variação. No início do segundo trimestre, o saldo dessa dívida é o saldo do final do trimestre anterior, ou seja, zero. A alteração na dívida de curto prazo no segundo trimestre corresponde à captação de empréstimo de 60 milhões. Deste modo, o volume de dívida projetado para o final do segundo trimestre é de 60 milhões. Este volume vai se traduzir como o valor inicial dos empréstimos de curto prazo para o terceiro trimestre. E no terceiro trimestre, a alteração na dívida vai corresponder à amortização de 52 milhões, ou seja, uma redução da dívida em 52 milhões. Deste modo, o terceiro trimestre termina com um volume de dívida de 8 milhões. Bom, vamos finalmente às projeções para o quarto trimestre. Com relação ao pagamento de juros, a empresa pagará juros de 5% sobre o volume da dívida, que está projetado agora para 8 milhões. Assim, ela pagará 0,4 milhões no quarto trimestre. O saldo inicial de caixa corresponde ao saldo final do trimestre anterior, do terceiro trimestre. Com as entradas líquidas de caixa negativas de 15 milhões e o pagamento de juros, nós podemos projetar o saldo final de caixa como sendo o saldo inicial mais entradas líquidas, que corresponde aqui a uma saída, menos o pagamento de juros. Então temos um saldo final de caixa projetado de menos 5,4 milhões. Comparando-se com um caixa mínimo desejado de 10 milhões, chegamos a uma projeção de uma falta de caixa de 15,4 milhões. Isso significa que devemos projetar a captação de novos empréstimos a esse valor, 15,4 milhões. E o nosso saldo de caixa final vai ter que prever, então, esse novo empréstimo. Deste modo, a empresa terminaria o quarto trimestre sem sobra de caixa e sem falta de caixa. Por sua vez, o saldo dos empréstimos de curto prazo no quarto trimestre corresponderia aos seguintes valores: o valor inicial do quarto trimestre de empréstimo de curto prazo, 8 milhões.
A alteração na dívida correspondendo à captação de novo empréstimo de 15,4 milhões. Deste modo, a dívida de curto prazo, projetada para o final do quarto trimestre, seria de 23,4 milhões. Então, assim, nós concluímos o plano financeiro para essa empresa, projetando, assim, a captação de empréstimo de curto prazo de 60 milhões no segundo trimestre, a amortização de empréstimos de 52 milhões no terceiro trimestre, a captação de empréstimos de 15,4 milhões no quarto trimestre. E, finalmente, o volume da dívida de empréstimo a curto prazo ao final do ano será de 23,4 milhões. Então, por enquanto é só. Um abraço.